minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. E com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Até aqui, amados irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Bendito é o Senhor. Parabéns. Amados irmãos, esta é a palavra que o Senhor nos trouxe em frente, amados irmãos, para ser lida aqui na salinha do amor. Amados irmãos, e como Paulo, naquele tempo, ele falava com o povo de Filipe, amados irmãos, o mesmo Deus, amados irmãos, hoje não é usando Paulo como vaso, amados irmãos, mas é usando um fraco servo, pequeno, errante, amados irmãos, que por ele não haveria condição nenhuma de vos pregar esta palavra. Mas, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos enviou esta linda palavra hoje para ser pregada, amados irmãos, para nos fortalecer, nos renovar o ânimo. Amados irmãos, Paulo, amados irmãos, antes de o Senhor colocar sobre a mente, sobre a cabeça dele, esta sabedoria maravilhosa e espiritual, amados irmãos, Paulo era um homem de uma soberba muito grande, um homem prepotente, amados irmãos, e perseguidor do Evangelho de Cristo. Porque, amados irmãos, ainda não tinha caído no seu coração o entendimento da graça. Paulo era instruído nas coisas da lei, na letra, amados irmãos, e ele mesmo, amados irmãos, conta
que ele era instruído na lei, que ele era, amados irmãos, um homem que conhecia a letra, amados irmãos, como ninguém. Mas o mesmo Paulo, amados irmãos, após a conversão, meditando numa perseguição para com o povo de Cristo, o Senhor o encontrou no caminho. E quando o Senhor o encontrou no caminho, veio uma obra de conversão. O Senhor lhe vedou os olhos materiais e começou a abrir os olhos espirituais, amados irmãos. Foi quando Saulo, amados irmãos, passou a se chamar Paulo e tornou-se um apóstolo de Cristo. E através dele, o Senhor entraria em lugares, amados irmãos, que outros discípulos talvez não tivessem essa mesma condição de chegar. Mas o Senhor escalou Paulo, amados irmãos, para esse exército espiritual, esse exército de Cristo, para que o evangelho se expandisse cada vez mais. Cada um, amados irmãos, o Senhor se usou de uma forma. E Paulo escreveu cartas, amados irmãos, pregou o evangelho, amados irmãos, conforme, amados irmãos, lhe era colocado pelo Espírito Santo. Porque o evangelho de Cristo, amados irmãos, contradizia, amados, aliás, ia de encontro à lei a qual ele tinha tanto entendimento e tanta sabedoria, a qual ela era tão aprofundada. Mas a obra de conversão em Paulo foi completa. A obra de conversão nele foi completa, porque chegou a testificar, amados irmãos, não me recordo bem a parte, mas ele testifica que tudo aquela sabedoria dele, todas aquelas coisas que passaram, se tornou como um esterco para ele. E ali, amados irmãos, muitos que não interpretam direito a palavra, podem até julgar que Paulo estava desprezando a lei, desprezando a palavra de Deus do Velho Testamento, mas na verdade não era. Quando Paulo falava sobre o esterco, ele falava sobre preparação de terra. Hoje, nós sabemos que para preparar uma terra, muitas das vezes nós pegamos o esterco e o esterco serve para adubar a terra, para preparar. E, amados irmãos, certamente que Paulo já direcionava para nós que a lei era uma base de apoio para nos conduzir até a graça. E ali, amados irmãos, o Senhor dava sabedoria, dava entendimento para Paulo, amados irmãos, propagar o evangelho, chegar, amados irmãos, aonde ainda o evangelho não tinha chegado. Paulo, usado por Deus, tomado por Deus, começou a enfrentar as batalhas e as guerras, amados irmãos, e quantos de nós que da mesma forma combatemos, batalhamos, todos os dias é um combate diferente. Muitas das vezes temos que matar, amados irmãos, um leão a cada dia, para que nós possamos ficar firmes na presença de Deus. E bem-aventurado o homem de Deus e a mulher de Deus que permanece firme no Senhor. E a estrutura de Paulo, amados irmãos, Glória a Deus. Cada dia que se passava, o Senhor o enchia, o fortalecia, o dava mais entendimento, amados irmãos. E o homem que era soberbo, amados irmãos, começou a descer um pouquinho da sua soberba e começou a se humilhar e começou, amados irmãos, por amor ao evangelho de Cristo, sofrer as consequências que tudo aquilo, amados irmãos, o levava. Assim, amados irmãos, como nós também na nossa fé, como nós na nossa caminhada, na nossa jornada, nós passamos por grandes tribulações, por grandes guerras, por grandes angústias, amados irmãos. Mas o importante é nós estar firmado na graça que é Cristo Jesus. O importante é nós não, de forma nenhuma, nós baixar a nossa guarda, baixar a nossa cabeça, sabendo que tudo que acontece na nossa vida é um alicerce para a nossa estrutura espiritual. E se porventura alguém que está nesta salinha hoje, se está passando por alguma tribulação, por alguma guerra, se regozija no Senhor, se regozija no Senhor, porque bem-aventurado é aquele que é provado na terra,
Aquele que é aprovado, ele tende a ser aprovado. Glória ao nome santo do Senhor. Amados irmãos, e Paulo, o Senhor começou a modificar, amados, aquele homem soberbo, aquele homem prepotente, aquele homem arrogante, amados irmãos, começou a transformar ele em um discurso, amados irmãos, ele começou a falar das coisas de Deus, e ele dizia assim: eu não venho ter convosco com sublimidade de palavras, porque eu não quero que a sua fé se apoie na sabedoria humana, mas eu venho guiado pelo Espírito Santo de Deus para propagar para vocês o que é vindo da glória. Porque, amados irmãos, aquilo que é firmado no homem, aquele que é estruturado no homem, amados irmãos, ele vai perecer. Mas aquele que é firmado na graça, aquele que confia no Senhor, aquele que confia no Senhor que nos chamou para este exército, que nos alistou para esta guerra, ele também confia que só basta o Senhor mandar uma ordem da glória dele. Amados irmãos, e tudo acontece na nossa vida. Então, amados irmãos, mulher de Deus e homem de Deus que o Senhor tem enviado nesta salinha hoje, e que você está contemplando esta palavra, você está acompanhando a leitura desta palavra, e na comunhão do céu o Senhor manda te dizer: eu estou estruturando a tua casa, eu estou modelando a tua estatura, e te diz o Senhor, todas as diversidades, todas as coisas que têm acontecido na tua vida, é tudo uma estrutura para que o Senhor possa alicerçar você mais e mais nesta graça. Então, amados irmãos, Marcelo, seu microfone desligou, meu querido. Marcelo, seu microfone desligou. Linda. Olha que profundidade. Isso que Paulo falou, amados irmãos. Eu já aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho. Glória ao nome santo do Senhor. Ele não almejava grandeza, ele não almejava riqueza. A única coisa que para ele servia era propagar o evangelho, ainda que ele fosse preso, ainda que ele fosse angustiado, ainda que alguém criticasse, não tinha problema. Para ele estava contente com aquilo que Deus preparava. Sabe por quê? Porque ele já estava sendo estruturado pela fé, ele já estava, amados irmãos, alicerçado pela fé. Glória ao nome santo do Senhor. E, amados irmãos, no seguinte versículo: sem estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha que coisa linda, amados irmãos. Bem-aventurado é nós que conseguimos, através, amados irmãos, da instrução da palavra de Deus, atingir essa altivez do espírito a qual Paulo falava, com autoridade. Amados irmãos, amados irmãos, falava que as coisas terrenas, as coisas desta vida, elas são momentâneas. E hoje eu tenho, amanhã talvez eu não tenha, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Glória ao nome santo do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados irmãos, além de, amados irmãos, ele, no seu coração, ele ter baixado, ele desceu de lá da soberba e se colocou no lugar de humildade. Amados irmãos, ele adquiriu, através da humildade, uma força, uma fala, amados irmãos, que ficou conhecida até o dia de hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha que coisa linda, amados irmãos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que é isso, amados irmãos? É quando o crente ele cria um alicerce na terra, e quando ele cria esse alicerce, que ele está, amados irmãos, enraizado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, ele, amados irmãos, ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para as dificuldades, ele se coloca a caminho, se coloca
amados irmãos, em pé diante da presença de Deus, porque ele sabe que o Senhor, ele pode tudo na sua vida, que o Senhor, quando ele manda uma ordem da glória de Deus, amados irmãos, a ordem tem que ser cumprida imediato. Então, amados irmãos, se Deus permite que falta alguma coisa hoje, o mesmo Deus que permitiu que faltasse, amados irmãos, é o mesmo Deus da preparação, da providência. E te diz o Senhor por esta palavra: eu estou entrando com a providência na tua vida. Eu sou o Deus de Paulo, Deus, eu eu sou o acredito, Deus de Senhor. Pedro, eu sou o Deus da salinha do amor, eu sou o Deus de todas as congregações, eu sou o Deus da tua família, eu sou o Deus da tua filha, do teu filho, eu sou o Deus do teu esposo, eu sou o Deus da tua esposa, eu sou o Deus que está na tua vida, eu continuo contigo, não importa a circunstância que você está hoje, se materialmente o Senhor, porventura, veio te abater, permitiu que viesse te abater, mas te diz o Senhor é contigo, te alicerça por esta palavra, continua firme, porque o Senhor, amados irmãos, ele está te preparando para uma grande batalha, para uma grande guerra, está te alicerçando, e é necessário que você esteja fortalecido, e te diz o Senhor, receba as armaduras da glória de Deus agora, para que você possa permanecer firme, e que no momento da angústia, em vez de reclamar, em vez de murmurar, seja grato a Deus. Paulo ensinou a ser grato, chega de reclamação. Eu sou grato a Deus porque ele me deu condição de acordar hoje, eu sou grato a Deus porque ele me deu condição de comer um pão hoje, eu sou grato a Deus porque ele abriu uma porta de emprego. O trabalho hoje foi árduo, foi difícil, foi sacrificante, mas bem-aventurado sou eu, porque Deus olhou para mim e abriu uma porta na minha vida. Glória ao nome santo do Senhor. O meu dinheiro, o meu ganho, ele é mínimo. Glória a Deus por isso, porque no mínimo, no pouco, eu vou ser fiel ao meu Deus, porque ele me disse que se eu for fiel no pouco, no muito ele haverá de me colocar. O Senhor vai te colocar num alto retiro e vai cumprir na sua vida a promessa que ele tem te feito. Não temas enfermidade, não temas luta, não temas guerra, o Senhor é contigo nesta jornada. Como eu fui com Paulo, como eu revesti Paulo, como eu preparei Paulo, eu vou preparar você também, Maria, mulher de Deus, homem de Deus da terra, vou te preparar para a grande batalha. Ainda, amados irmãos, existe uma trajetória para nós caminhar, e o Senhor a cada dia ele vai nos preparando, uma porçãozinha, amados irmãos, de prova, amados irmãos, uma porçãozinha de bênção, um milagre aqui, uma obra ali. Tudo isso vai nos estruturando na fé e vai nos aumentando a confiança, e quanto maior é a confiança do crente, maior, amados irmãos, é a fé inabalável colocada dentro do seu coração. Então recebe esta fé inabalável, recebe esta fé, ainda que a tristeza tenha batido na tua porta, mas hoje por esta palavra, o Senhor manda uma ordem: tristeza, bate retirada, é tempo de felicidade, é tempo de alegria, porque este povo é o povo do glória, ele glorifica a Deus da prova, ele glorifica a Deus do choro, ele glorifica a Deus da angústia, e é isso que é agradável aos olhos de Deus. Jó, quando foi provado na terra, a luta começou a chegar na casa dele, começou a perder o que era de bom, o que eram os bens, a família, a saúde, foi perdendo tudo, mas não atribuiu a Deus nenhuma destas percas, pelo contrário, continuou glorificando a Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então te diz o Senhor, homem e mulher de Deus que está nessa linha, hoje é dia de alicerçar a tua fé, fica firme no Senhor, ele é contigo na tua prova, ele é contigo na tempestade. Lembra quem estava no barquinho dos discípulos naquele dia em que a tempestade queria levar o barco a pique? Fica em paz, se a tempestade está grande, o Senhor da glória está no teu barco, e quando ele está no teu barco, o barco não afunda jamais. Amém, Senhor.
Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor tem se agradado de ti na terra, porque as turbulências não tiraram da minha presença. Você continua aí diante de mim, ouvindo a minha palavra, ouvindo os meus conselhos. Continua firme. O Senhor é contigo nesta jornada. Quando te faltar forças para remar no teu barco, o Senhor vai te ajudar, te diz o Senhor. Mas não vai te faltar força. Por quê? Porque aquele que, amados irmãos, está interligado contigo, oh, amados irmãos, a videira verdadeira, ele manda para as suas varas seiva necessária, para que ela comece a florescer, para que ela comece a dar fruto, e o nome de Deus vai ser glorificado. O Senhor manda te dizer, amados irmãos, esta enfermidade que te atormenta, esta angústia que te atormenta, esta perseguição espiritual que te atormenta, é tudo um alicerce, uma estrutura, para que o Senhor possa te colocar firme e forte diante do teu adversário. Te diz o Senhor, muitas das vezes olhamos para um lado, olhamos para o horizonte, olhamos como Davi olhou naquele salmo, e ele falava assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A resposta já vinha nele, sabe por quê? Porque ele estava tomado pelo Espírito Santo de Deus. Assim te diz o Senhor por esta palavra, seja tomada pelo Espírito Santo de Deus, seja tomado pelo Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que tomava Davi, o mesmo Espírito que tomava Paulo, o mesmo Espírito que tomava Pedro, que era um homem que não tinha leitura, não tinha conhecimento nenhum, mas o Senhor dava para ele, amados irmãos, palavras gloriosas, e no discurso, amados irmãos, o Senhor convertia milhares e milhares. Te diz o Senhor, será que Pedro não passou prova? Será que Paulo não passou prova? Será que Davi não passou prova? Assim como você, todos eles passaram prova, mas eles se mantiveram firmes, e como disse a palavra de hoje, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala assim para o Senhor no teu coração agora. Glória a Deus. Todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Fala na confiança. Fala na confiança. Glória a Deus. Que o Senhor hoje, ele está abalando as estruturas espirituais hoje. Tem alguma coisa que está te impedindo de me servir? Hoje o Senhor quebra a barreira do inferno. Hoje o Senhor quebra o castelo. Hoje ele derruba o castelo do inferno. Como naquele dia, o Senhor esforçou a Sansão pela última vez para mostrar para todos aqueles que falavam, Sansão só tinha força por causa do cabelo. Não, Sansão tinha força por conta da consagração, da união com Deus. Ele estava consagrado a Deus. O cabelo fazia parte da consagração, mas não era onde estava a força. A força de Sansão estava em Deus. Cortaram o cabelo, furaram os olhos, amados irmãos, e no tempo em que ele se humilhou diante de Deus, amados irmãos, está escrito na palavra de Deus, Sansão matou mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Então te diz o Senhor por esta palavra, os teus adversários estão furiosos, eles estão batendo cabeça, sabe por quê? Porque eles não acham meio de te derrotar, porque entra uma prova hoje, entra outra prova amanhã, e ainda assim você consegue glorificar o nome de Deus. Então te diz o Senhor, continua me glorificando, eu estou entrando na tua vida para uma grande obra, estou entrando para um grande milagre, para o meu nome ser glorificado. Te diz o Senhor, olha as estruturas, não deixa o inferno entrar, amados irmãos, para tirar a tua comunhão. Se porventura ele bater na porta para tentar entrar, tranca a porta. Hoje, por esta palavra, o Senhor está te dando esta chave espiritual. Tranca a porta para o inferno, abre para a glória de Deus. O Senhor está entrando para um grande milagre na tua vida. Se você tem fé suficiente, carrega ela aí. Tem coisa grande que o Senhor vai operar na tua vida por esta palavra. Guarda ela no teu coração e tenha certeza, ela terá o total cumprimento na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Você está pensando em alguém agora aí, né? Você está pensando em alguém da tua parentela, da tua família, você está pensando? Então te diz o Senhor, eu conheço lá, eu sei entrar no coração, eu tenho a ferramenta certa para quebrar o coração de pedra, eu vou entrar para um milagre, mas me sirva na terra, faça a tua parte, me serve. E te diz o Senhor, eu farei uma grande obra.
entrarei na tua casa, entrarei no meio da tua parentela. Aquele a qual você fala assim, o coração é muito duro. Naquele coração difícil alguém convencer. Talvez alguém convencer é difícil, mas o Espírito Santo de Deus, ele entra e faz obra. Então, te diz o Senhor, hoje eu estou conversando com uma alma em especial aqui agora. Uma alma em especial. Para você saber que é Deus que está falando contigo. O adversário hoje tomou a boca de alguém para te afrontar. Mas o Senhor manda te dizer, eu estou contigo nesta jornada. Eu estou contigo nesta guerra. Sabe por que você está aqui nessa linha hoje? Você não entendeu ainda? É porque Deus queria falar com a tua alma. O convite foi feito para você, mas se o Espírito Santo de Deus não tivesse feito você aceitar o convite, você nem aqui estava. Estava lá aceitando a afronta do adversário. Mas o Senhor manda te dizer, você precisa de alguma resposta? Vem me buscar. O Senhor tem a resposta para te dar. E a minha resposta hoje na tua vida é que eu amo a tua alma, amo a alma da tua parentela e colocarei tudo que está destruído. Eu colocarei tudo no seu devido lugar. Colocarei, aprumarei o que está fora do lugar lá. A sala está misturada com a cozinha misturada com o quarto, tudo misturado. O Senhor vai começar a organizar a tua vida espiritual hoje por esta palavra. Guarda bem esta palavra. 4 de Filipenses, pregado na salinha do amor, hoje, dia 27 de outubro. Guarda bem esta palavra. O Senhor te faz um propósito contigo hoje. E sirva na terra. As demais coisas, deixa que eu vou fazer por você. Tá? Aquilo que não está no teu alcance. Sabe por quê? Porque as tuas palavras são rebatidas com arrogância. Mas quando o Senhor entra com a ferramenta dele, não tem arrogância que prevaleça, não tem prepotência, não tem soberba. Amém. O Senhor faz daquele que é durão, o Senhor coloca ele lá embaixo como fez com Paulo. Glória a Deus. Ele se humilhou e o Senhor fez um grande milagre na vida dele. Foi um dos maiores apóstolos que pregou o evangelho na terra. Através dele, amados irmãos, o evangelho chegou até nós. Alguém se recusava a pregar para os gentios, mas o evangelho chegou até nós. Sabe por quê? Se usando de alguém que era soberbo, perseguidor da obra, que acusava, que apontava, chamava até a igreja de Cristo, ele chamava de seita. Quantos que chama a igreja de Cristo de seita até o dia de hoje? Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. A salinha do amor, o Senhor manda pregar para todas as irmãs e todos os irmãos que entraram hoje aqui. Toma a tua pensão. Segura aí. Guarda no teu coração essa palavra. O Senhor vai cumprir ela na tua vida. Mas vai cumprir à risca. Me sirva. Continua sendo valente. Me busca. Procura entender a minha palavra. Procura entender a minha vontade. Não é todos os dias que é dia de bonança. Não é todos os dias que você vai sorrir. Sabe por quê? Porque quando Cristo, ele mandou aquela mensagem. Aquele que vem após mim, pega a sua cruz e siga-me. Ou seja, pega a sua provação, pega a sua luta, pega o seu peso e vem. E vem. Eu sou contigo nesta jornada. Ele não disse que nós ia vencer o mundo porque ele já tinha vencido. Tem bom ânimo. Só foi o que ele disse. Amém, Senhor, que coisa linda. Tem bom ânimo. O Senhor é contigo nesta jornada. Eu estou contigo. Eu estou nas tuas orações. Eu tenho contemplado as tuas lágrimas. Eu conheço a tua causa. Eu já entrei na tua casa. E eu almejo fazer uma grande obra lá dentro. Você crê nisso? Então guarda essa palavra no seu coração. Continua me servindo. Se for preciso, vai congregar todos os dias. Vai buscar a palavra todos os dias. Ah, não tenho condição de ir. Entra na salinha.
Tem oração? Entra. Tem reunião? Entra. Tem leitura? Entra. Amém, Senhor. Tudo isso é o alicerce de fé. O Senhor vai te estruturar. E quando os adversários se levantarem, porque eles vão se levantar, mas quando eles se levantarem, a resposta certeira, ela vai sair da tua boca. Não como uma resposta afiada que machuca, mas como uma espada de 2 gumes, que não fere a carne, mas que penetra a divisão da alma e do espírito. Eu almejo fazer uma grande obra na tua vida. Amém, Viu, irmã Senhor. Maria? Viu, irmã Esther? Viu, mulher de Glória a Deus? Deus. Eu estou contigo nesta jornada. Recebe esta palavra, mas recebe do fundo da tua alma. Que ela não entre só num ouvido e saia pelo outro, mas que ela entre por esse ouvido e que caia dentro do teu coração. E que fica gravado aí a promessa que o Senhor te fez hoje. 4 aos Filipenses na salinha do amor. O Senhor me prometeu Amém. e Ele cumpriu na minha vida. Em breves dias, nós vamos ouvir alguém glorificar a Deus por tão grande obra que o Senhor vai operar. Está aqui a palavra de Deus. Senhor. Sim, Saulo Senhor. foi transformado em Paulo apóstolo. O perseguidor passou a ser perseguido. O soberbo tornou-se humilde. Não se colocava acima de nada. Pelo contrário, se colocou como escravo de Cristo e trabalhou na sua obra até o último dia da sua vida. Combateu o bom combate, né? E guardou a fé. Só o que resta para ele é a coroa da vida eterna. Assim somos nós também, irmãos. Somos como Paulo. Passamos por prisão, por perseguição, por angústias, por difamação, por tudo isso nós passamos. Paulo passou também. Pedro passou também. Quer herdar a coroa de vida eterna com ele? Quer conhecer esses varão lá em cima? Então continua firme no Senhor, porque a mesma promessa que foi pregada para eles e que eles repassaram para nós está guardada dentro do nosso coração e nós vamos receber aquilo que o Senhor nos prometeu. O galardão. O galardão é o prêmio. O prêmio já está preparado para todo aquele que for firme e fiel até o fim. Fica firme no Senhor. Dá glória a Deus na prova, dá glória a Deus na alegria, dá glória a Deus em qualquer circunstância da tua vida. Se chegar um dia de você estar lá no fundo do poço, a angústia estiver te oprimindo, dá um glória para o teu Deus. E o glória que sair da tua boca vai libertar você e vai libertar aqueles que estão por perto também. Está aqui a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória, Senhor. Agradecemos a Deus por oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.